Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio compartilhar com vocês a santa e preciosa Palavra de Deus. Nós chamamos esse ministério profético apostólico, ministério fundamentado na Bíblia, para certificar que vocês compreendam. Nós não representamos uma igreja ou denominação, nem mesmo a nós mesmos. Nós somente cremos a palavra de Deus da maneira como está escrita. E todos os ensinamentos, todas as práticas, tudo como nós cremos, deve ser restaurado à igreja do Deus vivo antes do retorno de Jesus Cristo. Um de nossos temas é o retorno de Jesus Cristo, o chamado para fora, a preparação daqueles que formam a igreja noiva para encontrar o noivo quando ele chegar. Então, obviamente, nós pensamos sobre Gálatas capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, enfatiza que há somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho nós temos que pregar e nós temos que ensinar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então, em Gálatas 1, versículo 10, o apóstolo diz: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O mesmo eu digo hoje. E também, se continuarmos, ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós somente podemos agradar a Deus ou homens. Não há nenhum caminho no meio disso. O mesmo se aplica aos ensinamentos das doutrinas bíblicas. E amigos, se nós formos a 1 Pedro, capítulo 1, nos é dito que antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos e ordenados para a vida eterna. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós temos a revelação que Deus, antes do tempo começar, tinha o seu plano de salvação. Ele sabia que o homem cairia, que a redenção se tornaria necessária. E então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é para deixá-lo saber o que Deus fez em Cristo, pré-determinado, escolhido. Mas então, através da pregação da palavra de Deus, você tem que
responder. Você tem que confirmar o seu chamado. Você tem que crer, porque você é escolhido. E por isso, nós lemos em Atos, capítulo 13, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Assim, nós temos que tornar firme que não seguimos uma tradição de igreja, como falamos nos últimos sermãos sobre obediência, sobre fé, sobre batismo. Hoje, se olharmos dentro do cristianismo, todos caminham por seus próprios caminhos, todos têm seus próprios ensinamentos, mas aqueles que têm a vida de Deus dentro deles, aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito Santo, eles têm uma direta conexão com Deus. Eles estão debaixo do sangue da nova aliança. São ordenados a crer e a obedecer a palavra de Deus e a seguir Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. No mesmo capítulo de 1 Pedro 1, nós lemos a partir do versículo 18: redimidos, não com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Você pode ler versículo 18, 19 e 20, que foi predestinado antes da criação do mundo. Não somente nós, mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que morreu por nós, foi ordenado desde antes da fundação do mundo. E amigos, se você for então a Romanos, o 8º capítulo, está dito no versículo 29, Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quão preciosos são tais afirmações! Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. E amigos, eu gosto de enfatizar isso porque é tão importante nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Eu também compartilhei isso algum tempo atrás, que somente se somos nascidos de novo, nós podemos chamar Deus nosso Pai Celestial. Mas agora, não somente milhões, mas acima de 1 bilhão sobre a terra, oram: nosso Pai que está no céu, abençoado seja o seu nome. E eles não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eles jamais se arrependeram, eles jamais foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles caminham em uma tradição e oram todas essas orações. E amigos, nós temos que dizer isso. Haverá tal desapontamento no fim da nossa jornada. Eu não desejo estar no lugar daqueles que jamais aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal. Porque somente em Cristo
nós recebemos a graça. Nós recebemos todas as bênçãos, plena salvação e, obviamente, vida eterna. Também isto eu tenho que dizer e repetir. Somente se você, durante o seu tempo de vida, receber a vida eterna por crer em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você poderá e viverá eternamente. Não há outro caminho possível de viver eternamente sem ter vida eterna. Agora, voltando de novo ao pensamento maravilhoso e à realidade que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Vamos a Hebreus, segundo capítulo, para ver o que a Escritura tem a dizer sobre este tema. Hebreus, capítulo 2, e aqui nós devemos ler o versículo 11. Está afirmado de uma forma maravilhosa, pois tanto o que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, de um e o mesmo. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós somos do mesmo Pai. Isso é porque o nosso Senhor e Salvador pode dizer, em João 20, versículo 17, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mas o que significa isto? Significa que nós temos que ter a nossa experiência pessoal para sermos, de fato, nascidos de novo. Primeiramente, recebemos a semente da Palavra de Deus em nossa alma e nós cremos. E então, o Espírito Santo vem sobre nós, criando esta nova vida em nós. E então podemos testificar com o apóstolo Paulo, como ele fez em Gálatas, capítulo 2, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu o que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Voltando a Hebreus, o segundo capítulo, vamos ler o versículo 12. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui há uma afirmação muito, muito especial. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Não a todos, mas a meus irmãos, aqueles que são nascidos de novo pelo mesmo Espírito Santo. Eles recebem a revelação do nome de Deus. E aqui nós temos um tema muito importante. Qual é o nome da aliança do Novo Testamento? Qual é o nome do Salvador revelado àqueles que são salvos? Se você for à grande comissão, nosso Senhor diz, batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não 3 vezes, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, mas uma vez, batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Há um movimento
dentro das fileiras do pleno evangelho, eles batizam 3 vezes. Eles batizam dizendo: eu batizo você no nome do Pai, então submergem, no nome do Filho, submergem, no nome do Espírito Santo e de novo submergem na água. Mas isto não é o modelo da Escritura. Em Efésios 4, nós lemos um Senhor, uma fé, um batismo. Assim, nós compartilhamos todos os lugares, mostrando como os crentes do Novo Testamento, desde o dia de Pentecoste, foram batizados. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 8. Você pode ler diretamente a partir do versículo 15. Atos capítulo 10. Atos capítulo 19. E todos os verdadeiros crentes são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o nome da aliança do Novo Testamento, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a segunda escritura, o seu nome será chamado Emanuel, Deus pessoalmente manifestado em Jesus Cristo. E então nós plenamente compreendemos: no céu, Ele é nosso Pai. Na terra, Ele revelou a si mesmo no seu Filho primogênito. Nos crentes, Ele habita através do Espírito Santo. Deus sobre nós, conosco e em nós. 3 manifestações do mesmo Deus para cumprir o seu próprio plano de salvação. Anunciarei o teu nome, não a todos, mas a meus irmãos. Maravilhoso. Assim, nós chegamos a compreender se somos nascidos de novo, se somos verdadeiramente os irmãos que são considerados de acordo com esta Escritura. Então, em Hebreus, no capítulo 12, nos é dito sobre aqueles que são os primogênitos reunidos na presença do Todo-Poderoso Deus no aperfeiçoamento. Aqui nós temos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as hostes inumeráveis de anjos. Aqui nós temos o aperfeiçoamento, quando todos nós seremos reunidos, quando o Senhor retornará e nos levará para o lar, para a glória. E está dito no versículo 23, a Assembleia Geral e Igreja dos primogênitos, não para uma protestante ou uma igreja católica ou anglicana, a nenhuma igreja, mas para a igreja dos primogênitos, que são registrados nos céus, não escritos em algum livro de uma igreja, mas cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Ó, glória seja a Deus. Qual plena salvação e redenção, diretamente
do começo até o aperfeiçoamento, quando o nosso Senhor retornará. Amigos, posso perguntar a vocês em amor: você é nascido de novo? Você é parte daqueles que serão reunidos como primogênitos na Nova Jerusalém? Você terá parte da primeira ressurreição? Você terá parte das bodas do Cordeiro? Você estará pronto quando o noivo retornar? Eu poderia compartilhar todas essas escrituras com vocês. Então nós vamos a 1 João. Aqui nós lemos no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, se ele aparecer, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Qual importante escritura! Agora, filhinhos, permanecei nele. Nosso Senhor disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecei nele. Quando ele aparecerá, nós temos que ter a confiança e não sermos envergonhados diante dele na sua vinda. A pregação que Deus nos confiou tem um propósito: que todos que ouçam a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira mensagem da hora, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, estejam prontos para o retorno de Cristo. Que ninguém seja envergonhado ou fique para trás nesse momento mais importante em toda a história da humanidade. A segunda vinda de Cristo será o ápice no tempo da graça. E amigos, eu digo isso de novo. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Por favor, leiam isto de novo e de novo. E então, é dito no versículo 29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nascido dele. O mesmo Pai, a mesma vida, os mesmos frutos do Espírito Santo, tudo o mesmo em todos os filhos e filhas de Deus. A natureza de Cristo, o Filho de Deus, está em nós. Assim, amigos, deixe-me dizer isto, finalizando: o retorno de Cristo é iminente. A verdadeira mensagem da Santa Palavra de Deus está sendo pregada a todas as nações. O último chamado está caminhando adiante e todos que têm um ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas deveriam ouvir muito atentamente e se preparar para este grande dia, quando a trombeta de Deus ecoar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e juntos seremos levados para cima para a glória. Eu quero que você esteja lá. Por isso, nós temos que compartilhar a palavra de Deus em verdade e honestidade para você ter a chance de também se preparar para a segunda vinda de Cristo.
Deus os abençoe e esteja convosco no santo nome de Jesus. Amém.